Tem uma parada muito errada acontecendo com o seu cérebro. Você já teve alguma sensação de que você faz as coisas, se esforça e nunca consegue chegar lá? Fica aqui comigo que você vai entender a raiz do problema. Eu não tô falando aqui de você não conseguir mais focar em tarefas chatas, tipo ler 30 páginas de um livro, ou sobre você não conseguir focar em um vídeo de 5, 10 minutos que não tem um monte de edições, estímulos visuais e sonoros. E também não é sobre você ficar se comparando com vidas luxuosas, carros de milhões de reais, com o corpo perfeito que você vê por aí na internet. Isso aí todo mundo já entendeu que faz mal. Eu tô aqui pra explicar uma coisa muito mais profunda e, consequentemente, muito mais perigosa também. Quando me falaram isso e eu percebi pela primeira vez, eu nunca mais consegui assistir conteúdo curto, seja Reels, TikTok, YouTube Shorts, da mesma forma. E se você entender o que eu vou falar aqui agora, eu te dou certeza que muita coisa vai mudar muito mais rápido do que você imagina na tua vida. O primeiro ponto, que pode parecer óbvio para muitas pessoas, é que esses conteúdos curtos, no fundo, são só uma coisa: um carnaval de emoções comprimidas em uma pílula ali de 10 segundos. Todo vídeo viral só viraliza por causa de um motivo: ele ativa uma emoção fortíssima em você. Um faz você rir, o outro te deixa revoltado, o próximo te dá inveja, o outro te dá motivação, nostalgia, tesão, raiva e assim por diante. E com isso tudo você acha que você tá se distraindo, que você tá desestressando um pouco ali, né? Pelo menos você não tá bebendo álcool, não tá gastando com nada, você tá só se distraindo ali de uma forma menos prejudicial, talvez é o que você pense, né? Mas na real eu vou te falar o que tá acontecendo aqui. Você tá literalmente treinando o seu cérebro a viver em ciclos de emoções totalmente instáveis. E qual que é a gravidade disso aqui? Vamos lá. O cérebro não foi feito para aguentar tanta mudança de estado num período tão curto de tempo. Você não foi feito para mudar de emoção a cada 8 segundos. E o seu feed, se você reparar bem, ele é exatamente isso. A cada vez que o seu dedo toca na tela e faz assim para ir pro próximo vídeo, é uma emoção nova que você injeta no teu cérebro. É um corte de podcast falando de política, te dá raiva. É um pai reencontrando um filho perdido, te dá uma emoção muito forte. É um moleque de 20 anos, milionário, dirigindo um carro de 3 milhões, te dá inveja. Um tutorial de como ficar rico em 15 segundos te gera muita ansiedade. É exatamente isso que na verdade tá ferrando com a tua vida. O seu cérebro tá trocando de marcha emocional a todo momento que você encosta o dedo na tela. Você não teve nenhum esforço para isso, você não precisou nem pensar. Você tá lá scrollando automaticamente por minutos e aí se passam horas e tá lá o seu cérebro sendo treinado cada vez mais a viver uma montanha russa de emoção. Imagina você dirigindo um carro manual que você engata a primeira ré, e depois a quinta, e depois a terceira, e aí você dá ré do nada, coloca no ponto morto, e aí vai direto pra quinta marcha. E tudo isso em 15 segundos. Eu preciso que você aí que quer mudar de vida rápido, entenda que isso não é entretenimento, isso não é distração. Isso, na verdade, é um experimento psicológico com o seu sistema nervoso. E adivinha só, nos dias de hoje, o que tem a capacidade de te levar longe ou de te fazer ser um merda na vida? Justamente a sua mente, a sua cabeça, o seu cérebro, seja lá como você queira falar. Se você não dá um jeito de treinar o teu cérebro da maneira correta, todo o resto da tua vida vai cada vez mais em direção ao limbo. Eu vou falar uma coisa, por experiência própria: o buraco é muito fundo, viu? Às vezes você acha que não tem como piorar, mas sempre tem. Outro ponto que eu vejo, tá cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Muitas vezes você se sente esgotado, você se sente extremamente cansado e você nem fez tanta coisa, né? Não é como se você tivesse corrido uma maratona ou trabalhado arduamente durante 15 horas no dia para se sentir daquele jeito, mas ainda assim você tá extremamente esgotado, sugado, drenado, né? Há pouco tempo atrás aconteceu uma parada na minha vida pessoal que eu fiquei muito triste. Eu fiquei realmente pra baixo e acabei descontando isso justamente em formas de entretenimento que iam fuder com a minha cabeça. Por exemplo, do que a gente tá falando aqui, conteúdo curto. Eu propositalmente abria lá a tela do TikTok, que na minha opinião é um dos melhores algoritmos. Ele me entregava exatamente o que eu queria ver e eu ficava lá, me afundando, como uma forma realmente de me distrair. E eu fazia isso principalmente mais pra noite, quando eu chegava em casa, depois do escritório e tudo mais. Então eu fazia isso um pouco antes de dormir. E no dia seguinte, misteriosamente ou não,
eu acordava totalmente sugado, sem motivação, totalmente desregulado emocionalmente. Eu não queria fazer nada que era um pouco mais difícil, tipo manter minha rotina de leitura, ler 25 páginas toda manhã. Eu não conseguia ler nem 3 páginas direito. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer nada praticamente. E muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, que passam por isso constantemente, né? Tem um dia ou outro ali na semana que você sabe quando você acorda sem vontade de fazer nada, que se deixasse você dormia o dia inteiro ali na cama. Você ficava o dia inteiro na cama, colocava uma série, comia um monte de merda. Se deixasse você faria aquilo, né? Às vezes você já até fez isso, né? Eu não tô aqui pra te convencer de nada, sendo totalmente sincero. Eu só tô tentando e eu tô fazendo o meu máximo aqui pra te mostrar o que pouca gente quer te mostrar. Seria muito mais lucrativo pra mim não falar nada disso pra vocês e ficar falando pra vocês irem, assistam lá os meus Reels e os meus TikToks, nossa, quanto conteúdo de valor que tem, não sei o que. Muito mais fácil, né? Eu poderia simplesmente fechar minha boca e ficar jogando o jogo na minha. Só que eu tô botando a cara aqui com muito mais frequência do que antes, independente de eu já estar com a minha vida feita ou não, justamente porque eu assumi um propósito e uma missão pra mim. Vocês querem acreditar nisso ou não? Aí é com vocês, sinceramente também, tô nem aí.